Graças a Deus, irmãos. Boa noite a todos, mais uma vez. É com muita satisfação que a gente vem para cá e vê esse encontro de jovens. Uma sociedade hoje que a gente vê tantos jovens perdidos aí, tantos jovens procurando por um sentido na vida, tantos jovens precisando de um abraço, de uma ajuda. E vocês têm o que é de melhor, né? Que é o Evangelho do Senhor Jesus. E nada melhor do que esse encontro que a gente falar um pouco, né, disso tudo, desse presente que a gente recebe todos os dias. Fico feliz e continuo dizendo que esse encontro possa perdurar por muitos e muitos anos. E que a cada ano esses bancos estejam mais cheios, que é o que a gente deseja, né, Marta? Antes de começar, eu queria comentar uma coisa com vocês hoje, justamente que eu estou falando aqui da sociedade, né? É um início rápido para a gente fazer o início dessa conferência, que o tema é alegria. Eu acho muito importante a gente trabalhar hoje uma coisa que a gente pensa que existe, mas a gente acaba não agindo. Se você colocar num grupo de WhatsApp assim, irmão, quem pode me indicar um psicólogo? Se o grupo tiver 50, uns 10 vão indicar. E o psicólogo, colocado por Deus, né? É uma profissão dada por Deus também, ele trabalha ajudando. Só que nesses últimos 200 anos aí, para ser mais, dentro dos 150 anos últimos aí, surgiram algumas chamadas psicanálises, Freud, Adler, Jung, e todas essas psicologias hoje, o que elas fazem? Elas pegam e dizem para você, você nada mais é do que um conjunto de instintos, você nada mais é do que um conjunto de complexos, você nada mais é do que um macaco que evoluiu. Então ela reduz o ser humano. E essa redução tem ocorrido de uma forma que tem tirado o que é humano do ser humano. Por isso que hoje a gente vê uma juventude assim tão fraca no sentido de procurar algo e não encontrar. Essa vontade, quando essas pessoas levam a crer, você nada mais é do que isso, elas acabam se tornando felizes. Mas é uma alegria masoquista. Por que é uma alegria masoquista? Porque essa alegria, ela é passageira. É uma alegria que as pessoas não conseguem ir além disso. O ser humano é muito mais do que isso. O jovem, o adulto, a criança é muito mais do que, nada mais do que isso. Nós somos um ser que tem algo além, uma espiritualidade, né? Se vai ver um animal, às vezes quando nasce uma tartaruguinha ali, ela pega, já sai, o ovo eclode, ela sai para o mar, ela tem aquele instinto de ser tartaruga, e ela começa. O ser humano, ele não sabe o que ele é, ele não sabe o que ele tem que ser, ele precisa de ajuda, ele precisa de orientação, ele não sabe o que ele quer ser. Quantos de nós já tivemos dúvidas disso tudo? Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos algo que aponta além de nós mesmos. Isso se chama autotranscendência. Dentro do ser humano, vamos citar aqui a linguagem, por exemplo. A linguagem é uma coisa que é autotranscendente. Por que ela é? Porque para você falar, você tem que pensar. Para você pensar, você tem que pensar num objeto. E se você já pensou num objeto, você está pensando em algo além de você. O ser humano é a mesma coisa. Para ele desenvolver, para ele evoluir, ele tem que entender que tem algo além dele mesmo. Isso se chama autotranscendência. Então, a existência humana, ela sempre aponta para algo além dele. E o que acontece hoje? Todo mundo procura uma autorrealização. Eu quero me realizar. E aí você cai em 3 coisinhas. Uma no conformismo. Você vai dizer assim, eu vou fazer o que aquele outro quer ser.
Isso é ser conformista. Ou eu vou fazer o que ele quer que eu faça. Isso é um totalitarismo. E é aquele negócio que quando você chega, eu vou fazer o que eu quero. Só que a pergunta é, será que isso é certo? E isso é interessante quando a gente entende. Esses primeiros 5 minutinhos vão ser importantes, porque mais para frente a psicologia ela começou a evoluir, saiu um pouquinho da psicanálise e hoje tem uma coisa chamada na psicologia chamada logoterapia. O que é isso? É a procura de um sentido no ser humano, é procurar algo além do ser humano. Então, essa vontade de sentido, ela é inerente a gente, ela está dentro do nosso coração. Nós temos uma vontade de um sentido. Até o suicida tem vontade de sentido, ele tem um sentido para a vida dele. Porque se ele não tivesse um sentido, ele jamais teria força para se suicidar. Ele crê num sentido. Então todos nós cremos num sentido. E esse sentido, ele não pode ser dado. Esse sentido, ele é obtido. Ele vem. E agora nós vamos para o texto bíblico, mais para frente. Eu vou voltar nisso aqui para vocês entenderem por que eu comecei com isso. Peço que todos abram o Salmo 96. Eu vou ler junto. Todos já acharam? Podemos ler, então vamos lá. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, até resulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Esse salmo ele contém uma exortação prática de você louvar a Deus, né? E interessante que eu vou dividir esse salmo em 3 partes. O tema da pregação hoje vai no versículo 7, que é tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Mas para a gente entender um contexto melhor disso tudo, eu vou dividir esse salmo em 3 coisas importantes. A primeira dos versículos 1 a 3, Deus nos fala: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Você percebe que isso é um hino. Se você for lá para 1 Crônicas 16, esse hino está lá. Ele tem uma parte antes que fala de Israel e começa igualzinho como está aqui, depois. Só que na hora de escrever o Salmo, Davi só escreve a parte que ele começa a falar: cantai um cântico novo. Isso é interessante, né, irmãos? Porque Davi, na época que ele escreve esse Salmo, ele já tinha sido livrado de Saul e dos filisteus, daquelas guerras todas contra os filisteus, e ele vai adorar o Senhor. E ele começa a perceber algo no coração dele que era mais do que um povo,
que era mais do que uma nação de Israel. Quando ele diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo. Que cântico novo é esse que Davi está falando? Esse cântico novo é aquele cântico que está no nosso coração. É o cântico da conversão em Cristo. É quando você sente a glória de Deus, quando você sente o amor de Cristo, quando você sente tudo aquilo que você recebeu sem merecer. Quando seu coração é movido por essa paixão, você tem esse desejo de cantar um cântico novo. E você vai ver que Davi vai falar assim, cantai ao Senhor todas as terras. Se ele está falando todas as terras, e ele era israelita, ele está vendo algo muito além do que o próprio povo de Israel via. Davi, o homem segundo o coração de Deus, com o seu coração, vai muito além e vê, nós temos que cantar todos, não é só o povo de Israel. Esse Deus merece ser louvado, merece ser adorado. E ele continua, proclamai a sua salvação dia após dia. De que salvação Davi está falando? Ele está falando da salvação, não só da salvação das guerras que eles tinham diante dos inimigos, mas da salvação que ele já esperava, que nos livros anteriores a ele já se falava de um Salvador que viria para salvar o povo. E ele continua dizendo, anunciais entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciai a sua glória. Irmãos, o que é a glória de Deus? Como é que eu posso anunciar a glória de Deus? O interessante é que ele usa uma palavrinha assim, ele usa cantai, proclamai e anunciai. Né? Você está alegre, você proclama e você anuncia. Quando a gente anuncia, nós que somos cristãos, nós anunciamos o quê? A gente acaba por anunciar o Evangelho do Senhor. Né? E aqui, esses 3 primeiros versículos, é a primeira liçãozinha que a gente tem aqui. O Senhor é Salvador. Por isso, você canta um cântico novo no seu coração. Por isso, você tem vontade de cantar a todas as terras, de proclamar a sua salvação e de anunciar a sua glória entre os povos. Essa é a primeira liçãozinha. Dos versículos 4 ao 9, nós vamos ter assim, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Você percebe que Davi estava naquela alegria. Ele fala para cantar, para proclamar, para anunciar. E aí ele começa a apresentar o que você tem que anunciar, o que você tem que proclamar. É esse Deus que é grande, digno de ser louvado, que não é um Deus só que vence batalhas, é um Deus que te liberta, é um Deus que te salva, é um Deus que te ama. É esse Deus que Davi tem no coração dele. E ele diz, é mais temível do que os outros deuses, porque ao redor de Israel era só superstição, adoração errada a outros deuses. E ele está falando, gente, vamos proclamar o nosso Deus. A gente tem esse privilégio de ter Deus entre a gente. Por que a gente não proclama isso para as outras nações, para os outros povos? Porque todos os deuses dos outros povos não passam de ídolos. Davi tinha isso no coração. E aí ele vai além e fala, glória e majestade estão diante deles. Força e formosura no seu santuário. Engraçado que na Bíblia a beleza nunca foi um problema. Só que é um tipo de beleza diferente. A gente, quando pensa em beleza, a gente pensa num outro tipo de beleza. Aqui Davi está falando da beleza do teu santuário. Quando ele olhava para aquele santuário, onde eles cultuavam Deus,
e eles viam a glória do Senhor, eles tinham aquela beleza diante dele. Só que aqui Davi está indo um pouquinho mais além, um coração transbordado do Espírito. Ele está dizendo assim, glória e majestade. Ele está enxergando o Senhor como rei. Ele era rei, ele está olhando para um rei além dele. Ele vê majestade, ele vê força, ele vê formosura, ele vê beleza. Como é difícil a gente, diante de tanta distração hoje no mundo, ver glória, majestade, força, formosura, porque nossos olhos se perdem. É interessante, irmãos, quando eu falei da autotranscendência, se você parar para pensar, pastor, aí, vamos falar de olho, hein? O olho, a capacidade dele reconhecer e ver o mundo, depende dele não olhar para si mesmo. Já parou para pensar nisso? Quando é que o olho percebe a si mesmo? Quando ele está doente. Quando o olho está doente, ele percebe a si mesmo. Por exemplo, você tem uma catarata, você começa a ver embaçado, você começa a ver alguns arco-íris assim em volta da tua íris. O ser humano é igual. Quando ele começa a olhar para si mesmo, é porque ele está doente. É igual o olho. Quando o ser humano olha para além dele, ele começa a perceber o mundo como Deus quer que ele perceba. E é isso que Davi está falando aqui com a gente. Glória, majestade, força, formosura. Comece a enxergar um pouco mais. Pare de olhar para uma autorrealização, para dentro de si mesmo, e olhe para além de você mesmo. E aí vem o versículo 7. Tributai ao Senhor, a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai é dar honra a quem merece honra. Dar a Ele o que Ele merece. É isso que a gente deve a Ele. Glória e força. Mas o interessante, sabe o que é? É que nosso Deus é o Rei da glória. E será que Ele recebe glória dos homens? Ele tem uma glória própria. E é por isso que Davi logo em seguida fala assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Só o nome dele já é a glória. Só ele ser quem é já é a glória. Então quando a gente diz dê a ele o que é dele, o que pertence a ele, glória e força são dele. Eu vou voltar nesse versículo mais no finalzinho, porque é o tema dessa pregação, para fazer uma aplicação interessante. E ele termina essa segunda parte dizendo: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Você vê que ele usa a palavra adorai. Quando Davi está dizendo isso, quando o judeu falava adoração, ele está falando diante de Deus. Quando você vai adorar, irmão, você está adorando o Deus Criador. Você está adorando alguém que criou os céus, a terra, que criou você, que criou todas as coisas, na beleza da sua santidade. Hoje a gente tem uma mania de reduzir um pouquinho a santidade. A gente pensa em santidade como pecado sexual, a gente pensa em santidade como diversas outras coisas, mas a gente não consegue entender a grandeza da santidade de Deus. Isaías, no templo, quando viu a glória e a santidade, o que ele fez? Ele se prostrou e caiu no chão. Porque a santidade de Deus é algo tão inimaginável que você só pode adorar. É por isso que ele está dizendo: adorai na beleza da sua santidade, porque é muito mais do que a gente possa imaginar. Tremei diante dele, mas tremei porque você vai chegar na presença de Cristo com medo? Não. Você vai chegar na presença de Cristo com reverência. Você treme porque você está diante daquele que criou tudo que seus olhos podem ver. Que coisa mais linda. E ele vai terminar o salmo dizendo assim: dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale.
e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, a terra exulte, ruja o mar e sua plenitude, folga o campo e tudo que nele há, regozije todas as árvores do bosque na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Nós terminamos a primeira parte. Eu disse para você, o Senhor é Salvador. Nessa segunda parte, Davi exalta tanto que ele diz para você assim: o seu Senhor é Deus. E agora, na terceira parte, Davi vem dizer assim: diga em todas as nações que reina o Senhor. Ele reina em toda parte. E todos, Ele firmou o mundo de uma maneira que não se abale. Ele vai julgar os povos com equidade. O que seria julgar os povos com equidade? O Evangelho está aí para todos. E essa igualdade que Ele vai julgar é a aceitação e a não aceitação. Essa justiça que Cristo vai colocar diante de nós é o que nós temos aqui da nossa mão. E Ele vai dizer que alegrem-se o céu, a terra exulte, ruja o mar, as montanhas, folga o campo. Toda a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus. Toda a criação anseia pela vinda do Senhor. E Ele vai terminar dizendo: porque vem julgar a terra, julgar o mundo com justiça e consoante a sua fidelidade. Ele vai julgar com justiça, sim, irmãos, porque Ele é um rei e é um rei justo. O nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é um rei justo. E a gente tem que temer e tremer. Por um lado, é ruim você pensar que Ele é justo, né? Porque se Ele realmente fizer justiça a todas as nossas obras, o que seriam de nós? Mas Ele é justo também em ter morrido por nós. E com isso Ele te torna justo como Ele é. Eu já falei várias vezes aqui, não é pelo que nós somos e pelo que nós fazemos, é pelo que Ele é e o que Ele fez. Isso tem que estar dentro do seu coração cada dia mais. Isso é uma coisa que, quando você começa a entender, você começa a ter tempo para adorar a Deus. Quando você se preocupa muito em que eu vou fazer, você vai perder um pouco da essência da verdadeira adoração. E quando você está adorando a Deus, todas as obras vão fluir normalmente do seu coração. Porque da mesma forma que Davi conseguiu nesse momento de escrever o Salmo, perceber que o Senhor é Salvador, o Senhor é Deus, ele percebe também que o Senhor é Rei. Ele reina. E Ele reina onde? Em todo o mundo. Então, esse salmo ele nos ensina, na primeira parte, que a nossa adoração ela tem que ser missionária. Ela tem que ser para todas as nações. Não é porque eu estou salvo que eu vou ficar tranquilo, que eu vou continuar caminhando, vindo à igreja, mas às vezes na minha família, na minha faculdade, na minha casa, tem alguém que está perecendo. E por que eu não canto um cântico novo? Por que eu não proclamo a salvação dia após dia? Por que eu não anuncio a sua glória? Essa primeira parte, Davi nos mostra que essa adoração verdadeira, ela tem que ter o desejo de ir além de onde você está. É uma adoração missionária. Depois ele vai dizer que essa adoração tem que ser na beleza da santidade de Deus. Para você adorar a Deus, irmão, você precisa cada vez mais orar pela sua santificação, para que o Espírito de Deus possa trabalhar na sua vida. E qual é a forma de santificar? Provérbios 1 vai dizer lá que ao jovem esses provérbios servem para edificar, para fazer com que ande no caminho certo, orar, ler a palavra. Uma adoração na beleza da santidade de Deus é uma adoração conectada com Deus. Às vezes você
Tem uma palavrinha, às vezes, que a gente usa na Bíblia, é imitar, mas o imitar para a gente, às vezes, você pensa assim, fulano está fazendo assim, né? Eu vou fazer assim também. Só que, se eu começar a fazer rápido, eu olhar para o Guilherme, estou fazendo assim, tenta me imitar, Guilherme. Você está conseguindo? Agora vem aqui só um minutinho. Segura na minha mão. Amém. Você entendeu o que eu quis dizer? Para você imitar o seu Senhor, você tem que estar conectado com Ele, ligado com Ele. E não existe outra forma, não é do seu jeito. É oração, é leitura de palavra. Toda adoração, na beleza da santidade de Deus, exige isso. Não tem outra forma. E a adoração também é teocêntrica. Ele vai terminar dizendo que o Senhor é Rei. E eu volto agora para aquele versículo 7, que é o nosso teminha. E eu vou fazer uma aplicação rápida aqui. Que eu acho que não existe melhor aplicação do que a gente ler a própria Bíblia. Outros versículos. Quando a gente fala aqui, tributai ao Senhor glória e força. Eu separei alguns versículos bíblicos sobre força. Preste atenção, para você ver como você vai entender isso de uma forma linda. Moisés, após cruzar o Mar Vermelho, diz assim, em Êxodo 15:2: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. Ana, após o nascimento de Samuel, diz em 1 Samuel 2:9: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos se emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Davi, após Deus livrar de todos os seus inimigos na mão de Saul, em 2 Samuel 22:40, ele diz: pois de força me cingiste para combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Isaías, repreendendo o povo em 30:15, vai dizer assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não quisestes. Isaías, falando sobre o servo do Senhor em 49:5, ele diz: mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Jeremias, falando da ruína sobre Judá, vai dizer: ó Senhor, força minha e fortaleza minha, refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde o fim da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. E Pedro, no Novo Testamento, falando do sofrimento cristão, vai dizer assim: ó Senhor, força minha, fortaleza minha. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Não sei se você percebeu, irmãos, mas essa força que está falando aqui nesses versículos está sempre trazendo algo como se fosse um livramento para uma salvação. Todos eles passaram por situações que eram impossíveis aos olhos dos homens, e eles tiveram uma libertação, um livramento, e eles passam a adorar a Deus com o coração, dizendo: o Senhor é a minha força. E aí alguns versículos sobre glória. Davi, falando da restauração, no Salmo 21, diz assim: grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade sobrevestiste. Isaías, falando sobre restauração: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. O servo do Senhor é a solução entre Israel e as nações. Isaías vai dizer isso em 42. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não darei ao outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. Daniel, falando da glória do Senhor, diz assim: foi-lhe dado domínio e glória,
e o reino para que os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ageu falando da glória do Senhor que encheria o segundo templo. De que glória que ele está falando? A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. Ele está falando de Jesus pregando naquele segundo templo. Jesus falando aos fariseus: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Eu gosto muito, irmão, do Evangelho de João, porque no Evangelho de João também Jesus diz assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem enviou, esse é verdadeiro e não há injustiça. Isso serve para a gente. Às vezes, quando a gente vai falar, a gente não tem que falar palavras nossas, mas palavras que são de Deus. Jesus diz que não busca a glória. Ele diz assim: eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. O próprio Jesus, orando ao Pai, fala assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Paulo vai dizer: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo novamente fala em Romanos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Paulo novamente falando aos Colossenses, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Preste atenção que ele está falando: a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo, falando em Tessalonicenses, diz: para que também nos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E Apocalipse, o último livro, em Apocalipse 7, disse assim: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a hora e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Eu não sei se você percebeu, irmão, que sempre que esses versículos estão falando de glória, eles estão falando de Cristo e de salvação. Eles estão falando de Cristo e Evangelho. Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver a glória de Deus? Está aqui. Está nessa palavra. Está no Evangelho. Está na salvação. Você quer ver a força de Deus? Está na sua libertação. Então, quando você diz a Ele assim: tributai a Ele força e glória, dá a Ele o que Ele merece, porque a sua libertação é graças a Ele. A sua salvação é graças a Ele. Você vê que os versículos de força estão falando de uma libertação, de algo que te levou além, a enxergar um pouco mais além. E os versículos que falam de glória estão sempre falando de Cristo, estão sempre falando daquele Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, serve para todos nós. Nós não precisamos de glória. Sabe por quê? Romanos 8,30 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Você já foi glorificado com Cristo. Você está sentado nas regiões celestiais. Ainda há o tempo de vir, mas Cristo já te glorificou. Paulo colocou bem claro aqui, no passado, a eles já glorificou. Para que você precisa de glória? Dá glória a quem merece glória. Então,
quando nós dizemos: tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, nós simplesmente estamos dizendo assim: declare ao Senhor, ao povo de Deus, declare ao Senhor que o poder da libertação está no Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Essa alegria que a gente procura, essa alegria que a gente proclama hoje, nessa conferência, nesse final de semana, ela está na força e na glória do Senhor, ela está na libertação da sua vida, ela está nesse momento que você percebe que você não precisa nada além do que entender que você recebeu um presente, que é o maior presente do universo: ser liberto e ser salvo em Cristo. Ah, irmãos, quando Davi enxergou isso nesse salmo, ele falou: o Senhor é Salvador, o Senhor é Deus, o Senhor reina. Nós temos que proclamar isso para todos, para todas as nações. É essa alegria que a gente precisa ter dentro do nosso coração. A gente acaba procurando alegria em coisas materiais. A gente é tão pobre de espírito que a gente procura em coisas terrenas. Se a gente fechasse os olhos e começasse a procurar as coisas do céu, as coisas de Deus, quão alegres nós seríamos. O que falta hoje é esse espírito de entender, porque a gente sempre procura a nossa glória, a gente procura a nossa força, só que a nossa força não vem de nós. Se você respira, é porque o Senhor assim quer. Se você caminha, é porque o Senhor assim quer. Se você pensa, é porque o Senhor assim quer. Então Deus está dizendo para você hoje: a sua força de libertação sou eu. A sua glória é a minha salvação que eu dei a ti. Alegre-se em Cristo. Onde devemos procurar força e glória? Onde devemos procurar alegria? No Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui entre irmãos para poder te adorar em espírito e verdade, para poder estar diante do Senhor.